Eu quero cumprimentar a todos os nossos obreiros e irmãos que estão reunidos para receber esta palavra nesta tarde nas nossas igrejas da Europa. E nós estamos aqui para transmitir uma palavra relacionada ao tema o ministério profético. E queremos convidar os irmãos para a leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 23. Vamos ler juntos esta palavra que diz assim, João capítulo 1, verso 23, a Bíblia diz assim: E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Irmãos, é muito interessante neste assunto sobre o ministério profético da obra do Espírito Santo, nós entendermos que essa expressão é porque esse ministério profético, ele se caracteriza por estar dentro do contexto de um momento profético que Deus estabeleceu para que o homem pudesse transmitir a palavra de Deus, a sua palavra. O ministério profético tem um compromisso com a palavra de Deus. Esse compromisso é com aquilo que Deus estabeleceu para aquele momento profético e não um outro momento. O texto diz, acompanhando no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, no versículo 6, João capítulo 1, verso 6, diz a expressão assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. A expressão houve um homem, isso está se referindo à temporalidade do homem. E quando a palavra de Deus se refere ao homem, o verbo é sempre usado no passado. Ou seja, houve um homem, isto é, apareceu um homem. Um homem passou por aqui. Isso é porque o homem, na sua natureza humana, ele passa, ou seja, ele para no tempo. E muitas vezes até ele toma outro rumo. Mas o ministério do Senhor Jesus permanece com aqueles que prosseguem fiéis a esse ministério. Um homem, na expressão do texto, não representa naturalmente o ministério da obra do Espírito Santo, porque o ministério da obra, ele está no corpo, ele é representado pelo corpo. Por exemplo, podemos dizer assim, houve um Lutero, houve um Finney, houve um Moody, e como todos, eles como homens, eles passaram na sua temporalidade. Todavia, há um que esse não passa, ou seja, ele não para no tempo, que é o Senhor Jesus. Por isso o ministério da palavra que foi dado pelo Senhor Jesus também não passa. Ele não para no tempo. Os homens passam, mas o ministério da palavra permanece. Por quê? Porque é dado pelo Senhor Jesus e é dado para ser exercido no corpo. Nós vamos ver, por exemplo, na expressão usada por Paulo, no capítulo 4 da carta aos Efésios, no verso 11. E Efésios 4, verso 11, a palavra diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutrinadores, ou doutores. Ou seja, ele mesmo, ou seja, o Senhor Jesus, foi ele quem deu esse ministério. Esse ministério vem dele. E é interessante que o próprio apóstolo Pedro, para confirmar as palavras de Paulo, ele vai ser usado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4, e Pedro vai usar ali uma confirmação diante dos demais apóstolos, quando ele diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Observem bem uma expressão interessante que Pedro usou ali nesse texto, quando ele disse assim, era o momento em que os diáconos estavam sendo levantados, os 7 primeiros diáconos.
Então, ele se referindo ao ministério dado pelo Senhor Jesus, ele disse assim: nós perseveraremos. Nós quer dizer o corpo. Então, o ministério do Senhor Jesus é no corpo. Mas, naturalmente, o texto de João 1, verso 6, quando nós lemos a expressão houve um homem, ali o verbo estava sendo usado no passado para se referir àquilo que é o homem, sozinho, isoladamente. Mas o ministério recebido pelo Senhor Jesus, ele é ligado ao corpo. E tem um detalhe, ele é sempre presente, porque Jesus não passa, mas ele permanece para sempre. A palavra de Deus diz isso: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o texto diz que esse homem foi enviado de Deus. Houve um homem enviado de Deus. Então, o homem enviado de Deus é aquele que não tem o direito de mudar a ordenação que ele recebeu. Mas o direito dele é somente de ser fiel àquilo que lhe foi mandado por aquele que o enviou. Então, um homem enviado de Deus, a palavra ali, enviado de Deus, significa comissionado por Deus, ordenado por Deus. Ele recebeu uma ordenação de Deus, né? Como os pastores na obra do Espírito Santo. Na obra do Senhor, os pastores estão a serviço do Senhor e não a serviço dos seus próprios interesses. Ou seja, não é o ministério da palavra, que é o ministério de Jesus, o ministério da palavra de Deus, que se submete ao homem, a eles, mas eles é quem se submetem ao ministério da palavra de Deus. Isso quer dizer que eles não têm, portanto, o direito de escolher se querem ser ministros da palavra de Deus ou não. Pois é o Senhor Jesus quem os escolhe e mais, quem os chama. Vamos ver isso em dois textos da palavra do Senhor. Primeiramente, vamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 18, quando a palavra diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, ou seja, como Deus quis e não como o homem quis. E o apóstolo Paulo vai dar um exemplo disso quando ele fala a respeito do ministério que ele recebeu, que não foi de homem algum, mas foi pela revelação do Espírito Santo. Paulo diz assim, ele vai escrever isto, o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Romanos capítulo 1, no versículo 1. Então Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Chamado e separado. Então ali está exatamente a expressão que mostra a condição do ministério desta obra, que deve se discernir muito bem o seu chamado. Ele foi chamado e foi separado. Então, nesse momento profético que a Igreja de Jesus está vivendo nessa última hora, é isso que capacita o homem enviado de Deus a anunciar para a Igreja a mensagem que o Senhor tem para ela nesta última hora, ou seja, é ele estar ligado ao corpo. O homem enviado de Deus nessa última hora, irmãos, ele não tem outra mensagem para pregar, a não ser aquela mensagem a qual ele foi capacitado para pregar por aquele que o enviou. E o próprio capítulo 1 de João, verso 6, ele vai continuar expressando, João capítulo 1, verso 6, ele vai continuar expressando e dizendo assim, quer dizer, João Batista, veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, ou seja, por aquele que João testificava que era a luz. Então, essa expressão de João, este homem veio para testemunho, era João. O homem enviado de Deus, ele tem uma função e ele tem consciência de que o seu ministério precisa estar dentro de um contexto profético como o ministério de João. Essa função desse ministério é de testemunhar de Jesus. Como João vai dizer isto ainda no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, verso 30, olha o que João vai dizer sobre a sua condição de testemunhar de Jesus. João capítulo 1, verso 30, ele diz assim,
é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, o homem, diminua. Leiamos de novo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, esse testemunho de João a respeito do Senhor Jesus, ele está dentro do contexto profético em que João exerceu esse ministério, que foi o final de um tempo, de uma dispensação. João estava no final de uma dispensação, na Velha Aliança, e nós agora, o ministério profético da obra do Espírito, nesses dias, é preciso estar consciente que nós estamos também no final de um tempo, porque em breve acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com João, ou seja, em um novo momento, o momento do arrebatamento da igreja se dará em breve. E o cumprimento das profecias está acontecendo já nos nossos dias. E este ministério da obra do Espírito é o ministério do tempo do fim, dessa última dispensação da graça de Deus. O último ministério desta dispensação é este. E qual o objetivo do ministério de João? Ora, o texto diz assim: ele veio para testemunho. E a pergunta que se faz é: testemunho de quê? Então vamos lá. Primeiramente, testificar da luz. É o verso 7 de João capítulo 1. No verso 7, ele diz assim: veio para testificar da luz, para que todos crescem nele, crescem em Jesus. Então a função do ministério de João era testificar da luz, e ele não tinha, portanto, por que testificar de si próprio. João não anunciava a si mesmo. Ele não estava preocupado em dizer quem ele era, de onde ele tinha vindo, qual era a origem da sua família, de que família ele era, seus atributos, suas qualidades. Ele tinha a função de testificar da luz, porque ele estava comissionado para um momento profético especial. O ministério de João era o resultado de uma profecia. Ele era um enviado de Deus, ou seja, ele recebeu uma ordenação de Deus através da profecia. E essa profecia foi entregue pelo profeta Isaías, citado no primeiro versículo que nós lemos em João 1:23. O texto diz assim: como disse o profeta Isaías. Então, como último profeta do Velho Testamento, João Batista estava atendendo a uma ordenação que ele recebeu por profecia através de um corpo representado ali pelo profeta Isaías. Ele, João, portanto, como profeta do Velho Testamento, ele estava ligado a um corpo. E o texto, inclusive, tem uma passagem em Lucas capítulo 3, verso 4, que diz que João, ele estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías, ou seja, estava escrito no livro, ou seja, tinha lá um registro da condição dele como profeta. Lucas 3, verso 4. Agora, vamos ver também que em Atos capítulo 13, verso 1 a 3, lá em Antioquia, Barnabé e Saulo, eles receberam ali, preste atenção aos irmãos, uma ordenação do Espírito Santo. E essa ordenação foi entregue a eles pelos ministérios que estavam ali reunidos. Porque ali estava, segundo o texto, ali estavam reunidos profetas, doutores, são citados ali os nomes deles. E eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo para aquela ordenação dada pelo Espírito Santo. E quando o ministério do pastor, na obra do Senhor, ele está identificado com o ministério de João, aí sim ele está em condições de exercer esse ministério. Pois o pastor, na obra do Espírito Santo, ele recebe o seu ministério também da mesma forma, por revelação do Espírito Santo, mas para estar ligado a um corpo. E quem vai dar esta palavra, confirmar essa palavra, é uma carta que o apóstolo Paulo enviou para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, uma confirmação de Paulo. Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então Paulo transmite agora
aquilo que ele recebeu lá em Antioquia, juntamente com Barnabé. Ele transmite agora para outro pastor, que era Timóteo. Não desprezes, Timóteo, o dom que há em ti, ou seja, o ministério que você recebeu, que te foi dado por revelação, por profecia, agora, ligado à imposição das mãos do presbitério. Então, irmãos, ali é interessante que Deus levantou João para testificar da luz. E Deus levanta também os pastores na sua obra para testificarem da mesma luz, ou seja, da revelação de Jesus. O pastor nesta obra, ele foi levantado para pregar a revelação, para ensinar a revelação, para viver a revelação. Deus não os levantou para contarem uma simples história de Jesus, não, mas para entregarem uma palavra revelada a respeito do Senhor Jesus. Para pregarem inclusive, sobre quem é Jesus. E tem um detalhe, para pregar sobre quem é Jesus, é necessário primeiramente ter uma experiência pessoal com Ele. Uma experiência com Jesus de forma que o pastor tenha ou traga sobre ele as marcas do Senhor Jesus. E essas marcas estejam gravadas no ministério do pastor. Como Paulo. Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 17, quando ele diz, na expressão usada por Paulo, ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Muito importante esse testemunho de Paulo, porque é importante saber quem é Jesus no ministério do pastor. Aqueles que permanecem firmes no ministério recebido do Senhor e ligados ao corpo de Cristo, eles estão sendo confirmados pelo próprio Senhor. Como ministros da palavra de Deus, os pastores na obra do Espírito Santo devem estar conscientes de que um dia eles receberam uma ordenação do Senhor através da imposição de mãos do presbitério e mais, diante da igreja e da sua própria família. Naquele momento que o Senhor colocou ali a sua palavra na boca dos seus servos, a partir daquele momento, ele não pode mais fugir dessa palavra e desse compromisso com o ministério exercido no corpo de Cristo. Ele não pode mais pregar outra coisa, além daquilo que o Senhor determinou para ele através do corpo ao qual ele está ligado. E agora nós vamos continuar em João capítulo 1, e vamos lá no verso 19, João capítulo 1, verso 19, e vamos ver a expressão assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Este era o testemunho de João. Quem és tu? As pessoas queriam conhecer aquele ministério, porque era um ministério novo, era um ministério revelado, era um ministério por profecia. João poderia dizer muitas coisas a respeito de si mesmo, mas o ministério da obra do Espírito Santo, o ministério profético, ele não foi levantado para dizer quem é o homem. Quando o homem começa a falar muito de si mesmo, ele começa a exaltar muito a sua própria pessoa. Olha, irmãos, isso é sinal de decadência nesse ministério. O ministério dele vai entrar em decadência. O ministério da obra do Espírito, ao contrário, foi levantado para dizer quem é Jesus. E para dizer quem é Jesus só é possível de uma forma: através da revelação do Espírito Santo, que é recebida através do corpo. Conhecemos Jesus somente por revelação. Falar simplesmente sobre Jesus é diferente do que dizer quem Ele é. Porque dizer quem Ele é só é possível pela revelação do Espírito Santo. Isso aconteceu com João Batista. João conheceu Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo, sabe como, irmãos? Ele conheceu pela revelação do Espírito Santo. E ele vai testemunhar isso, quando ele vai dizer, né, a respeito desse seu conhecimento de Jesus por revelação, ele vai dizer assim: e eu não o conhecia,
Mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vias descer o Espírito sobre ele e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, lá em João capítulo 1, verso 33, nós temos essa referência. Então, esta é a situação exatamente relacionada a João no ministério dele, segundo o que nós lemos agora. Aí, quando perguntaram a João sobre quem era ele, olha a resposta que João deu. O texto diz, no versículo que nós lemos, que nesse testemunho de João, ele vai dar uma resposta agora no verso 20. E ele vai dizer uma coisa interessante no verso 20. Vamos ver assim, capítulo 1, verso 20 diz assim: E João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Olha que confissão notável. É importante essa expressão. Quando João disse, eu não sou o Cristo, na segunda parte do versículo 20, ele está dando uma resposta que tem que ser dada pelo ministério que se identifica com o ministério de João. Ou seja, eu não sou o abençoador, eu não sou fonte de bênção, eu não sou o homem da oração poderosa, eu sou apenas um humilde instrumento nas mãos de Deus. E mais, eu fui enviado para trazer uma mensagem para este momento profético que a igreja está vivendo, porque esta foi a ordenação que eu recebi. O pastor não foi levantado, irmãos, muito interessante observar isso, para se promover ou para se colocar no lugar do Senhor Jesus, atraindo a atenção das pessoas para si próprio. Não, ele foi levantado para falar de Jesus, para dizer quem Jesus é. Ele não foi levantado para falar das suas qualidades pessoais, da sua cultura, a sua capacidade humana, seus títulos, não. O pastor foi levantado para dizer, eu não vim falar de mim, mas eu vim falar do Senhor Jesus. E João dava testemunho disso. Olha como João testemunhava no capítulo 1, verso 27 do Evangelho de João. Ele vai dar um testemunho muito interessante a respeito disso. Quando o texto vai nos falar em João 1, 27, ele vai dizer assim, João vai dizer assim, eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias de suas sandálias. Capítulo 1, verso 27 de João. Olha, observa os irmãos essa expressão. Abaixar a cabeça ali aos pés do Senhor Jesus, abaixar aos pés do Senhor Jesus, é colocar a cabeça, ou seja, o seu governo próprio, de uma forma humilde e submissa ao governo do Espírito Santo no corpo. A posição de João ali, que ele dizia que não era digno dela, era estar aos pés de Jesus e a sua cabeça não aparecer. E, inclusive, João Batista passou e ele teve, inclusive, a sua cabeça decapitada, porque ele era um homem. O capítulo 1, verso 6, assim, houve um homem. Agora, o cabeça da igreja é aquele de quem João testificou, ou seja, o Senhor Jesus. No ministério da obra do Espírito, o governo é do Espírito Santo e ele é exercido no corpo. E a esse ministério nós estamos ligados por submissão ao comando do cabeça através do corpo de Cristo que foi instituído. A resposta de João não foi uma confissão que ele nunca poderia negar depois. Por isso a expressão que nós lemos. João, ele confessou e não negou. Observem bem, irmãos, esta expressão. Porque confessar a Jesus no nosso ministério é algo que jamais podemos negar depois. Confessar e não negar, isso é muito importante, porque se o pastor hoje confessa que ele crê no clamor pelo sangue de Jesus, e até tem experiências com o clamor pelo sangue de Jesus, mas depois, mais tarde, ele nega isso, ele tornou-se um mentiroso, um hipócrita. Se hoje ele crê e prega uma doutrina, vive essa doutrina, e amanhã ele mesmo nega essa doutrina,
ele estará fora do corpo, ou seja, ele se desviou da fé. Em outras palavras, tornou-se um apóstata. O que é apostasia? Interessante, a apostasia não está na religião, mas ela está no nosso meio, porque o apóstata é aquele que conhece uma verdade e mais tarde ele nega essa verdade. E nós temos que ter consciência de que estamos vivendo numa obra verdadeira, genuína, na qual temos experiências concretas com o Senhor, e isso jamais poderá ser negado. Negar isso depois é desviar-se da fé verdadeira, e isto se chama apostasia, ou seja, desvio da fé verdadeira. Agora, qual foi então a confissão de João? Porque perguntaram. O texto diz lá, em João 1,21, quando diz assim, e perguntaram-lhe, então, o quê? Ou seja, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. Outra pergunta, és tu profeta? E respondeu, não. É muito importante essa resposta de João, porque a expressão és tu profeta era para que João dissesse que ele era o profeta que eles esperavam, ou seja, o Messias, o Cristo. E a resposta de João a esta pergunta foi a expressão não, porque o ministério da obra do Espírito Santo, ele tem também, irmãos, a mesma resposta. Eu não sou o profeta, eu posso ser até um profeta, ou seja, eu posso ter dons espirituais, ter o ministério do profeta, mas o profeta é só o Senhor Jesus. Porque Jesus é insubstituível, Jesus é único, ninguém é igual a Ele. Eu não, eu sou um homem que passa com o tempo, mas Jesus é eterno, louvado seja o Senhor. Então o que temos que dizer, irmãos, finalmente, quando nós falamos de nós mesmos? Aí agora vamos ver a expressão, quando o texto fala, disseram-lhe, pois, quem és tu? Lá no capítulo 1, verso 22, o texto diz assim, disseram-lhe, pois, os religiosos, quem és tu, João? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então, quem és tu, João? João Batista. A resposta de João a esta pergunta, ela está muito relacionada a nós hoje, porque tudo que João falou de si mesmo estava de acordo com a profecia que se referia a ele. E essa profecia, quando se referiu a João, ela usou uma expressão, e a expressão era que João seria apenas uma voz. Por isso ele respondeu, ele disse, eu sou uma voz, como nós vamos ver no texto de João capítulo 1, verso 23. E é isso que temos que dizer, irmãos, quando nós falamos de nós mesmos. O ministério da obra do Espírito é uma voz para anunciar aquilo que foi mandado por revelação do Espírito Santo com a imposição das mãos do presbitério. Então João respondeu e disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que coisa maravilhosa! A voz do que clama no deserto. O que é a voz do que clama? O ministério da obra do Espírito Santo, irmãos, não é uma personalidade famosa, não é um título, não é um rótulo, não é um cargo eletivo, mas é uma voz que clama no deserto. O ministério da obra do Espírito é o ministério da voz, o ministério daquele que tem uma responsabilidade de usar a voz para anunciar a mensagem para esse momento profético. E vou dizer uma coisa para os irmãos, voz não se vê, voz não precisa ser enaltecida, voz não tem aparência, porque a voz, ela veio com uma função, e a função é de testemunhar de Jesus. O objetivo da voz no ministério da obra do Espírito é dizer, irmãos, somente uma coisa,
Ele, Jesus, é a luz, mas eu sou apenas uma voz. O ministério, na obra do Espírito, é apenas uma voz para testificar de Jesus. Um ministério que foi levantado para falar de Jesus. E sabe que voz é essa? A voz do que clama. Clama pelo enfermo, clama pela ovelha necessitada, clama pela viúva e pelo órfão. Deus levantou esse ministério para sermos uma voz que clama. A voz que clama no deserto e não nas praças para serem destacados, ou em lugares suntuosos, mas no deserto. Por que o deserto? Porque o deserto representa o mundo, o lugar onde ali está a alma sedenta, necessitada de salvação. Então a mensagem de João, para finalizar, era a mensagem que confirmava agora o seu ministério. E a mensagem de João, ela dizia simplesmente uma coisa: eis aqui o Cordeiro de Deus. Essa mensagem é uma mensagem de salvação. Essa mensagem era pregada por João quando Jesus se manifestou ao mundo. João pôde dizer dele, no verso 36 de João capítulo 1, ele diz assim: eis aqui o Cordeiro, aqui, eis aqui o Cordeiro de Deus, verso 36. Então João, ele não anunciou Jesus como um curandeiro, como um solucionador de problemas do homem, somente para esta vida presente, naturalmente, ou como um repartidor de bens materiais para agradar as pessoas. Não. João anunciou Jesus como o Cordeiro, ou seja, aquele cujo sangue derramado veio para nos purificar de todo ou de cada pecado. Aquele que batiza com o Espírito Santo, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, aquele que virá para arrebatar a igreja. O ministério de João foi fiel ao momento profético que Jesus se manifestou. E é muito importante para o pastor na obra do Espírito Santo discernir bem o momento profético para o qual o Senhor o chamou e cumprir esse chamado com fidelidade e ser fiel a esse ministério até o fim. O ministério da obra do Espírito não está ligado ao momento profético da igreja em outro tempo, senão o tempo do Amém, ou seja, a igreja do tempo do breve. Aquele tempo que é citado em Apocalipse. A igreja em que os ministérios são apenas uma voz e não um título ou um destaque, é essa igreja. O ministério de João foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse a respeito de João. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse a respeito de João. Ele disse: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Esse foi o testemunho de Jesus. Não há relato, interessante, não há relato nenhum de que João tenha operado algum milagre operado por João. Mas Jesus disse que ele era o maior de todos os homens. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era uma voz. E aí, finalmente, tem um aspecto agora que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que é o seguinte: o que difere o ministério de João dos demais profetas que profetizaram sobre o Senhor Jesus é que João foi o único profeta que, no momento em que ele estava falando de Jesus, Jesus chegou. João estava falando de Jesus, estava testificando dele, quando de repente ele apareceu, ele se manifestou. Meus irmãos, isso acontecerá também com aquele que for fiel até o fim ao ministério da obra do Espírito, recebido do corpo de Cristo, porque ele estará testificando de Jesus e Jesus pode aparecer a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. E isto é o que identifica o ministério profético do momento que nós estamos vivendo hoje. João Batista foi o único profeta do Velho Testamento que profetizou a respeito do Senhor Jesus e viu a profecia se cumprir. Ele estava entregando a profecia e de repente Jesus se manifestou. E agora, quando o Senhor Jesus vier,
Ele quer encontrar servos fiéis ao ministério que Ele próprio deu. E mais, fiéis até o fim. João viu o Senhor Jesus e pôde identificar Jesus com a mensagem que ele pregava. A expressão em João capítulo 1, verso 29 e 30, quando ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus. E no verso 30 ele diz assim, este é aquele do qual eu vos disse. Agora, aquele que for fiel até o fim ao ministério da obra do Espírito, ele verá o Senhor Jesus vindo nas nuvens com grande poder e glória. E nesse ministério, se cumprirá a promessa do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse, vamos ler essa promessa. Ela diz assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E Deus, então, irmãos, possa nos abençoar com esta palavra, para entendermos que estamos vivendo uma experiência de um ministério, no final de uma dispensação, e estamos anunciando a chegada de um novo momento, o momento em que a igreja será arrebatada e viverá para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos, obreiros, diáconos, pastores, e o ministério desta obra do Espírito. A todos, a paz do Senhor Jesus.